Esse homem de 68 anos, Brasil, foi encontrado morto no sofá de casa pela companheira dele, a dona Lindinalva. Ela estava dormindo, pelo menos isso é o que ela conta, diz que não viu o que aconteceu. Para Lindinalva, o seu Jesus se matou, cometeu um suicídio. Mas para o Wellington e para o Jefferson, não, que são os filhos do seu Jesus. Boa noite a vocês. O que é que vocês acham que aconteceu com o seu Jesus? Boa noite, Bate. Boa noite. Então, Bate, nós não estamos aqui para acusar ninguém, entendeu? Nós estamos querendo saber da verdade, entendeu? Aí, olha aí. Ok, mas vocês acham que foi suicídio ou não? Então, para nós sim, Bate, não vou mentir. A gente não quer acusar ninguém, mas para nós foi sim. Não entendi. Vocês acham que ele se matou, então? Ele não se matou. Ele confundiu as palavras aqui com suicídio. Para nós, ele não se matou. Ah, foi um assassinato, Ele não se matou porque meu pai... Foi um assassinato, porque meu pai não tinha motivo para isso, entendeu? Ele era um cara muito saudável, ele não tinha motivo para fazer isso. Ô Wellington, e na sua opinião, por que ele não se matou? Tudo bem que você acha que ele não tinha motivo para isso. Mas, por exemplo, cadê aquele fio do ventilador? Ela diz que ele se matou com esse fio do ventilador, ele não é muito sensível, muito fino para ter conseguido se matar, Wellington? Então, Bate, pelas palavras dela, foi o fio do ventilador. Pelas palavras dela, que ela mostrou para nós olhamos o fio do ventilador. Não sei, para mim, particularmente, não sei se um fio de ventilador tem capacidade. Eu acho que ele quebrava. E pela altura do corrimão, também não tem como a pessoa se enforcar e morrer sentado. Um exemplo, pela altura. A altura dá mais ou menos na faixa de 1,5 m, 1,70 m, mais ou menos a altura do corrimão. Então, para a pessoa morrer enforcada, eu acho que tem que ser uma altura mais alta, né? Porque aí ele se joga e não dá tempo de voltar. Ô Jefferson, e me fala uma coisa, é verdade que a madrasta de vocês contou duas versões diferentes para a morte? Uma delas foi o ventilador. E a outra versão? Então, Bate, a outra versão que ela falou pra gente foi o seguinte, que ele estava sentado no sofá quando ela acordou, né? Que ela acordou de manhã, ele estava sentado no sofá, com uma corda no pescoço e amarrado no corrimão da escada. Aí foi aonde ela caiu em contradição, que pra gente, ela falou primeiro que era um fio do ventilador. E depois falou que era uma corda. Inclusive foi a corda mesmo, porque o próprio pessoal do SAMU que me ligaram quando ele... Que foi o pessoal do SAMU que me ligou, né, me avisando. Viram a corda no pescoço dele, entendeu? Agora, essa história do cabo do ventilador, que ele não tá dando, eles estão caindo em contradição com alguma coisa, tá falando uma coisa e falando outra. E é verdade, ô Jefferson, que a única beneficiária dos bens do seu pai é a madrasta? Não tem nada para vocês? Sim, Baixa, pelo atestado de óbito que nós conseguimos, que foi o único acesso que a gente tivemos, né? Porque a gente chegamos no velório, era 10 horas da noite do sábado, então no domingo a gente só enterramos ele, passamos a noite no velório, enterramos ele e fomos até a casa para conhecer, porque até aí a gente não conhecia o que ele tinha lá com ela, entendeu? Porque já tinha uns 9 anos que a gente não via meu pai, então era um gosto dele ficar junto com ela para lá e nem a gente ter contato, os filhos, né? Os filhos dele ficar fazendo muito na casa dele e nem os filhos dela. Só que porque a gente sabe, os filhos dela sempre frequentavam lá. A gente não, nunca podemos ir lá. E nessa, no atestado de óbito, ela colocou lá que ele não deixou bem nenhum. E tudo que a gente ficamos sabendo que ele tem lá foi através dos vizinhos. Os vizinhos lá são muito amigos dele, lá gostava muito dele. Entendeu? E começou a mostrar o que ele tinha. Quando a gente olhamos lá, a gente, que isso? Tem tudo isso que ele tem, aquela colocar no bem que não tem nada, inclusive um carro zero, praticamente zero na porta ali. E ela falar declarar que não teve bens, não teve nada. Deixa eu ver a reportagem, deixa eu entender melhor essa história. Vamos ver.
Ainda abalados pela tragédia, os irmãos precisam juntar forças para lutar por justiça. A versão deles está muito, entendeu? Está muito estranha. E um fala uma coisa, outro fala outra. O alvo das suspeitas é a madrasta, com quem o pai deles vivia há cerca de 12 anos. Lindinalva nunca quis contato com os enteados, mas é o comportamento dela agora, depois da morte de seu Jesus, que revolta os filhos dele. Ela tem que explicar, porque em momento nenhum ela foi clara com nós, explicou. A gente perguntava como aconteceu e ela não sabia responder para nós. Por que se meu pai tinha algum problema de depressão, meu pai não tinha nada, e ela pegou e não respondia nada para nós. A hipótese de que seu Jesus tenha tirado a própria vida não convence a família dele. Meu pai era um rapaz, um homem muito feliz, cheio de sonhos, cheio de metas a conquistar. O meu pai foi enterrado que nem cachorro, nem um túmulo ele teve. Depois da morte de seu Jesus, veio à tona que ele havia construído um patrimônio que os filhos não sabiam. O idoso morava com a companheira Lindinalva em Juiz de Fora, Minas Gerais, e os filhos em São Vicente, litoral de São Paulo. A informação chegou aqui para a família do seu Jesus quando o filho mais velho recebeu uma ligação por volta de 7h30 da manhã. O Jefferson estranhou que era um telefone de Minas, mas não o do pai dele. E quando a atendeu, veio a surpresa. Era uma mulher que se identificou como enfermeira do SAMU e disse que tinha sido chamada para prestar socorro ao seu Jesus. Só que quando chegou na casa dele, não havia mais nada para ser feito. O Jefferson não acreditou naquela história e pediu então para falar com a companheira do seu Jesus. Queria ouvir da boca dela o que realmente tinha acontecido. A enfermeira entregou o telefone para Lindinalva, só que ela foi logo dizendo que estava muito abalada, que não tinha condições de conversar. Naquele momento, a família começou a se perguntar o que realmente tinha acontecido. Só que a urgência era se deslocar até lá para acompanhar o velório. O Jefferson então chamou os irmãos e eles seguiram de carro até Minas Gerais, uma longa viagem de cerca de 10 horas. Quando chegaram, o velório já estava preparado, eles não tiveram condições de ir até o Instituto Médico Legal, só que ali mesmo começaram a ouvir versões contraditórias, que agora pedem que a polícia investigue. Não acredito porque, tipo assim, meu pai, com todas as pessoas que a gente conversa, meu pai não teria coragem de fazer isso, porque meu pai é uma pessoa alegre, dos últimos nunca sentiu nada, meu pai não toma um remédio para nada. Meu pai é um cara saudável, entendeu? Então, todo mundo que a gente conversa, até o pessoal que nós fomos lá, eles falam, meu, sexta-feira, teu pai passou aqui, estava vindo do sítio, ele trouxe até um monte de fruta, ela até brincando, teu pai trouxe um monte de fruta pra gente aqui, brincou com a gente. Por telefone, Lindinalva vai descobrir pela nossa equipe que a versão contada por ela, de que o companheiro tirou a própria vida, não convenceu a família de seu Jesus. Ele até vai assegurar isso, falando comigo que conhecia os filhos. Que os filhos ia com certeza... Segura, por favor. Eu não sabia, nós conseguimos contato com a Lindinalva, é isso, Zamataro? E ela vai falar sobre as contradições. A família aponta contradições no depoimento dela. Eu queria a entrevista dela com ela mostrando a cara. Já falem com ela para amanhã. Como ela vai reagir à reclamação dos filhos de que não foram informados sobre o patrimônio? Jefferson e os irmãos descobriram por conta própria tudo que o pai conquistou nos últimos anos. Só as casas que ele tem lá, igual essa sobradinha que ele está fazendo lá com 6 casas de aluguel, a casa que ele mora, que é 3 andar com quintalzão grandão, o terreno que ele acabou de comprar esses dias lá, fora o sítio ainda que tem lá ainda. E um carro novo na porta. Um carro novo na porta. Um Fiat Uno novo na porta. Eles fizeram um levantamento com fotos do patrimônio de seu Jesus em Juiz de Fora. Um dos imóveis ainda está em obra e era motivo de orgulho do idoso que se dedicava pessoalmente à construção.
Ele tá fazendo a obra dele ali em cima. Todo dia o pedreiro tá trabalhando para ele lá, mas todo dia ele vai lá ajudar o pedreiro. Teu pai não tinha nada, entendeu? Então, não tem lógica meu pai ter feito um negócio desse. A certidão de óbito foi tudo que a família conseguiu até agora. E nesse único documento que tiveram acesso, já encontraram um erro. A Lindinalva garantiu que o companheiro não tinha bens para dividir. Só que até essa casa, aqui no litoral de São Paulo, está no nome do seu Jesus. Fora tudo que a família descobriu agora que ele conseguiu nos últimos anos lá em Minas. É que além de ser aposentado de uma grande empresa de cimento, o seu Jesus nunca deixou de trabalhar. Pelo contrário, construía por conta própria e não tinha preguiça, apesar da idade. Agora, os parentes contrataram um advogado lá em Minas para acompanhar a investigação e, principalmente, ter acesso aos laudos, que vão apontar o que realmente aconteceu naquela casa. No documento aparecem o nome e a idade de todos os filhos, além da informação de que seu Jesus não deixou bens nem testamento. Não tinha bens para dividir, não mesmo não. Sabe por quê? Por quê? Porque ele falou assim, o que eu fiz com a mãe deles, com a falecida, eu entreguei para eles. Já que nós começamos do zero, eu vou comprar tudo no seu nome, porque eu quero te dar. Ah, então é tudo seu. É tudo meu, porque ele documentou no meu nome. A gente não toma atrás de bens nenhum. A gente só quer saber só da verdade. Entendeu? Só da verdade. Ela, se ela não é culpada, ela vai ter que provar. A gente só quer saber disso. Lindinalva garante que naquela noite tomou remédios para dormir. Não escutou nada de anormal e só se deparou com a cena pela manhã. Aí eu saí de manhã do quarto, fui para a sala. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorada, abri logo a porta da garagem, saí e comecei a gritar os vizinhos. Aí, com pouco tempo, em 5 minutos, a casa encheu. A casa dele é 2 andares. Para subir, o corrimão é dessa altura aqui, ó. Ele sentado no sofá, pelo que falam, que nós não tivemos acesso a nada, que não deixou a gente ver nada. O vizinho lá, esse pedreiro que viu. A família ouviu várias versões sobre o que teria acontecido na casa. Uma delas envolve um ventilador desse mesmo modelo. O seu Jesus teria amarrado o fio no corrimão da escada. Depois do velório, a família foi até a casa a convite da Lindinalva. Quando vocês chegaram lá, viram o ventilador. Algum detalhe chamou a atenção, Jefferson? Então, o que chamou a atenção foi o seguinte, ela falou pra gente que ele tinha utilizado o ventilador para se enforcar. E a gente fomos atrás para saber, a gente quer ver o ventilador, ela levou a gente para ver. Justamente um ventilador quase igual a esse aqui. É frágil. É muito frágil para uma pessoa, porque se isso aqui, ó, um fio desse aqui, até uma criança, se puxar, ele solta. Como que você vai se enforcar com um fio desse aqui? E o ventilador que você encontrou lá, ele estava perfeito, estava com o fio ali. Estava perfeito, não tinha nada, não tinha nada. Todo mundo pegou no fio ainda, tentou ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Esse ventilador não foi usado para nada, entendeu? Aí depois que veio a história da corda. Aí foi a hora que eles começaram a falar que foi corda, que tinha sido se enforcado com a corda. Inclusive, quando o pessoal do SAMU chegou lá, realmente ele estava enforcado com uma corda. Entendeu? Estava com a corda amarrada no pescoço e a corda no corrimão. Mesmo assim, só que da altura que estava, ele sentado num sofá, a gente não acredita. Não acredita que ele fez isso, entendeu? Não tinha nem como. Lindinalva nega que tenha falado sobre o fio do ventilador. Fio de ventilador quebrado, isso aí eles estão me incriminando de uma maneira, Deus me livre, fio quebra. Não aguenta uma pessoa, não aguenta eu tenho 80 quilos. A senhora nunca falou no fio do ventilador? Não ficou nem como, porque se todo mundo, os vizinhos, viu a corda... Todo mundo viu a corda? A polícia viu, a perícia viu, a autoridade tomou conta, não foi eu que tomei conta. Foi a autoridade que tomou conta. Do momento que eu vi, que eu vi os vizinhos, as autoridades tomaram conta dele até a hora que a gente entregou ele para Deus. Essa aqui era a casa do seu Jesus quando ele morava aqui no litoral de São Paulo.
Só que há cerca de 15 anos, decidiu deixar tudo para trás depois que ficou viúvo. Trabalhou em algumas cidades do país até fixar residência em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde morava com a Lindinalva. Só que nesses 12 anos de relação dos dois, a Lindinalva veio até aqui para visitar os parentes do seu Jesus apenas 2 vezes. Eles também não gostavam de receber os parentes lá em Minas. O seu Jesus dizia para os filhos que havia feito um acordo com a companheira de não receber nem os parentes dela, nem os parentes dele. Então, por conta desse distanciamento, os filhos do seu Jesus não tinham a menor ideia do patrimônio que o pai havia construído lá em Minas Gerais. Tudo veio à tona apenas agora, depois da tragédia. Gessimar foi a única a visitar o pai nos últimos anos. Ela passou uma semana na casa dele e da madrasta e não percebeu nada de anormal na relação do casal. Tudo normal, não percebi nada de diferente. Ela tratava bem o seu pai? Tratava bem o meu pai, pelo menos na nossa frente tratava. O advogado contratado pela família em Minas Gerais ainda aguarda para ter acesso aos laudos da perícia. O resultado da análise deve colocar um ponto final no mistério. Lindinalva admite que não se surpreendeu com a reação dos enteados, mas tem confiança no trabalho da polícia. Olha, aqui na minha família não tem, nem eu, nem na minha família, não tem assassino. E assim, essa resposta só quem pode dar para eles é Deus. Né? E a polícia que fez as perícias. Você quer saber a verdade, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos descobrir